Amém? Paz do Senhor. Vamos colocar de pé. Paz do Senhor a todos que estão em casa. Que o Senhor Jesus abençoe o seu lar. Abra sua Bíblia comigo em Salmos 53. Salmos 53 diz assim: Disse o nércio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abomináveis indignidades. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou, Deus dos céus, para o Filho do Homem, para ver se há algum que tivesse entendimento e buscasse ao Senhor. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundo. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Caso não tenha conhecimento este obreiro da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão. Eles não invocam a Deus. Eis que se acham em grande temor, onde temor não havia. Porque Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, se de Sião já viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Amém? Aqui a palavra do Senhor está falando de uma pessoa que é nércia, uma pessoa que não teme ao Senhor. Normalmente ela diz que Deus não existe, que Deus não podemos buscá-lo, não achamos, não tem aonde recorrer. Mas ele continua dizendo assim, que quando ele olhou, ele não encontrou ninguém, que não havia um que pudesse buscar ao Senhor. Eu sei que nessa noite todos nós acreditamos no Senhor, todos nós buscamos o Senhor, e o Senhor tem respondido grandemente sobre as nossas vidas. No versículo 6, que é o que mais chamei minha atenção, foi que de Sião veio a salvação. De Deus é que vem a nossa salvação. Vem de Israel. Quando Deus fizer voltar, se há cativo, se há prisão, o Senhor vai trazer a liberdade. Se ainda há algo que está aprisionando as nossas vidas, o único que pode mudar essa história é o Senhor Jesus. E ele continua dizendo assim, que o povo então se alegrará, porque regozijará em Jacó e se alegrará em Israel. Nós se alegraremos em Deus pelo que nós vamos ver acontecer. Então eu creio que nessa noite nós viemos aqui para invocar ao Senhor, para buscar ao Senhor, e Ele se faz presente nesse lugar. Este povo aqui não buscava ao Senhor, mas nós não, nós buscamos. Tem um outro versículo que diz assim, que Deus olhou para a terra e não achou uma pessoa que estivesse clamando, que estivesse na brecha por uma cidade, por um povo. E Deus destruiu aquele lugar. Mas quando nós nos colocamos na brecha, quando nós nos colocamos na posição a qual Deus nos chamou para estar, não tem como não sermos vencedor, porque a própria palavra diz que Ele já venceu por nós. Nós só precisamos estar posicionados diante daquilo que Ele tem para nós. Toda sorte de bênçãos já foi liberadas nas regiões celestiais, antes que o mundo viesse a existir. Está lá em Efésios 1, 3 e 4. Todas essa sorte de bênçãos já está liberado para quem? Para mim e para você. Nós só precisamos estar na posição, buscando a presença de Deus, buscando a face do nosso Senhor, e toda essa sorte de bênçãos já está sobre nós. Mas se nossos pés estiverem fora da direção, se os nossos pés não estiverem na posição, nós não estamos debaixo de toda essa sorte de bênção. Nós precisamos estar na posição. Então não seja como esse nércio. Busque ao Senhor, clame ao Senhor, porque Ele diz que quando o justo clama, o justo tem o quê? Resposta. Você é justo, eu sou justa, então nós buscamos um Deus que é justo.
e poderoso para fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo ou pensando. Ele já vem com grande manifestar da graça, da misericórdia, das maravilhas. Ele nos agracia com a sua graça e com a sua misericórdia todos os dias. A palavra do Senhor diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Por mais que a noite pode ser uma noite de choro, de tristeza, de amargura, mas a alegria vem pela manhã. O povo podia estar prisioneiro, o povo podia estar preso, mas o Senhor disse que Ele se alegraria no Senhor. Então vamos nos alegrar nessa noite. Vamos louvar ao Senhor como você nunca louvou. Busque ao Senhor como você nunca buscou. Entregue para o Senhor aquilo que você nunca entregou, porque Ele quer te dar algo além daquilo que você tem buscado, porque só Ele pode mudar a nossa história. Não são homens, não são pessoas, não são o nosso braço, a nossa força, o nosso braço, mas é a palavra do Senhor é quem nos fortalece. É a palavra do Senhor quem traz tudo, porque Ele diz que Ele é o suficiente na nossa vida. Então tudo vem dEle, e Ele é o suficiente para trazer tudo o que você precisa. Você não precisa buscar em outro lugar, você precisa buscar na presença do Senhor. Buscar ao Senhor, a palavra do Senhor diz, enquanto nós podemos achá-lo. E Ele está neste lugar, então busque ao Senhor. Feche os seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração e clame ao Senhor. Busque ao Senhor. A palavra do Senhor diz que todo ser que respire, louve ao Senhor. Que nessa noite nós possamos buscar ao Senhor com todo o nosso ser, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos e com tudo que ainda iremos ter ou ser. Oh, Santo Tu és, Senhor Jesus. Nós Te glorificamos, Senhor, e bendizemos o Teu nome, ó Pai. Vem, Senhor Jesus, nos perdoar primeiramente, Senhor, de qualquer erro, de qualquer falha, ó Pai, porque nós queremos nos achegar, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, brancos como a neve, lavados no sangue do Cordeiro, ó Pai. Que nessa noite, Senhor, Tu tens liberdade, Senhor, em nosso meio. Trabalha em nós, Senhor Jesus. Quebra tudo aquilo, Senhor, que não provém, que não vem de Ti, ó Pai. Que todo o nosso eu, Senhor, todo o nosso orgulho caia por terra e nós possamos, Senhor, Te adorar, ó Pai. Te exaltar, Senhor Jesus. E que nessa noite, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, que está no Teu coração, possa vir, Senhor, ao nosso coração nessa noite, como resposta de oração, Senhor, dos Teus filhos, ó Pai. Toma, Senhor, o louvor, Senhor, dessa noite. Toma o preletor, Senhor, dessa noite, ó Pai. Que Teu Espírito Santo, Senhor, possa conduzir cada detalhe desse culto, Senhor. Que não seja nada do nós, mas tudo de Ti, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Sejam todos bem-vindos, amém. Rapidamente olha para a pessoa que está do seu lado aí, cumprimente ela, diga a paz do Senhor. Os da casa, diga aos irmãos que nos visitam nessa noite, sejam bem-vindos, amém. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus é perfeito, amém. Aleluias, glória a Deus. Quero te convidar a você fechar os teus olhos, clamar sobre a tua vida, sobre este lugar, o Espírito Santo de Deus agindo em nosso favor, agindo sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Encher, ó Deus, as nossas vidas neste lugar, Pai. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do Teu poder, pois em Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
sobre o seu coração. Te amo, Deus, a tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, mas quando me levanto até o meu deitar, cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Nada se igual, o que me guia em meu fogo, escuridão, tua presença me conforta. Tu sempre és meu Pai, e que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Diga isso para ele. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor.
Deus que nunca erra, um Deus grande e glorioso, um Deus grande e glorioso. Ele é o leão da tribo de Judá, aquele que venceu a morte. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Está sentado num alto e sublime trono. Não perdeu, não perde, não perderá o controle de cada coisa. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Clamaremos, Senhor, aclamaremos por Teu santo nome, por Teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Ele vem andando, se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Eu sou Teu, declare, irmãos, e Tu és meu. Ele é. Eu sou Teu, Ele é. E Tu és meu. Eu sou Teu, e Tu és meu. Eu sou Teu, declare, e Tu és meu. Eu sou Teu, e Tu és meu. Eu sou Teu, e Tu és meu. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus, queridos. Bendito é o santo nome do Senhor, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém. Graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos, amém. Glória a Deus. É motivo de alegria poder receber a cada um de vocês, principalmente na casa do Senhor, amém. Compartilhar da mesma fé, compartilhar da palavra do Senhor Jesus com a igreja, ter minha família aqui perto, meus amigos, meus irmãos, amém. Glória a Deus. Vamos orar um pouquinho, queridos. Feche os seus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Essa é uma noite em que Deus está para romper algo não do lado de fora, mas dentro nas nossas vidas. Pai, eu creio, Senhor, nesta noite, Deus, que não só o Teu Espírito se faz presente neste lugar, mas grandes coisas o Senhor tem para romper, Pai. Eu vejo, Senhor, como se o Senhor estivesse girando uma chave, girando uma roda, um novo ciclo, um novo tempo, um novo mover na vida de muitas pessoas. Assim, Pai, como o Senhor me fez ver muitas lágrimas, muitas angústias de coração, muitos temores e muitas perguntas sem respostas, eu creio, Pai, que nesta noite o Senhor estará falando conosco. Pai, nós te pedimos, Deus, o Teu coração, compartilhe conosco, Pai, o Teu amor, a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, amém. Pega a sua Bíblia e abre comigo no livro de Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo 10. Eu quero tentar ao máximo possível abençoar a tua vida, amém? Hebreus capítulo 10. Eu quero ler a partir do versículo, perdão, queridos, versículo 19 aqui. Diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue e pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne,
tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos, pois, então, com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, e tendo o coração purificado de toda má consciência, e o corpo lavado com água limpa, guardemo-nos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele quem fez a promessa, considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos em amor e em obras. Versículo 25 fala ainda assim: não deixando de congregar-nos, como é o costume de alguns, mas nos admoestando uns aos outros, e tanto mais quando verdes que vem se aproximando aquele dia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero abrir essa mensagem com este texto, mais especificamente algumas palavras aqui, que Paulo se refere de sair de um lugar e entrar em outro lugar, de sair de uma condição, de um estado físico e interno ao qual muitas vezes as pessoas estão se aprisionando e se privando. No próprio livro de Hebreus também fala que nós precisamos ter paz com todos e buscarmos em santidade a Cristo, sem a qual isto ninguém verá a Deus. E dentro deste contexto de sair de um lugar e entrar em outro em Deus, é que eu quero comentar. Porém, nós temos uma barreira interna muitas vezes que nos impede de nos relacionar com os nossos irmãos. Mais do que nunca há um movimento no Brasil apelidado de desigrejados, que talvez você já deve ter ouvido falar, mas são pessoas que não conseguem mais estar em um lugar, congregando, se sujeitando a um líder, a um pastor, a uma autoridade. O argumento se diz que Deus está em todos os lugares e o Senhor estará onde estiver. Quando nós congregamos, somos igreja. Fala para o seu irmão: quando você congrega, você é igreja. Aonde você estiver, você é templo. Há uma grande diferença aqui. De onde nós estivermos, o Senhor se faz presente, porque Ele está aqui dentro. E você é templo do Espírito, amém? Mas só somos igreja quando nós nos reunimos. E o fato de que, quando nos reunimos, nesses últimos talvez 20 ou 30 anos, tem se gerado dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja do Senhor, muitos conflitos existenciais relacionados à convivência, à interação com os irmãos. Não é assim? Eu não vou para o grupinho A, porque não tem nada a ver comigo, eu vou procurar o grupo B, e assim por diante. O pastor não vai me visitar, não vai na minha casa. Essa semana eu estive em Criciúma, conversando com um irmão, um empresário. Ele disse assim para mim, que faziam 3 anos que ele estava numa igreja muito grande e que até hoje ele não conseguiu chegar até o pastor nem para cumprimentá-la. 3 anos dentro de uma igreja, você já imaginou isso? O pastor nem te conhece. E ele estava carente de um tempo de que alguém cuidasse de falar, de ensinar, de sentar um tempo de mesa. Então você começa a observar que tem pessoas que não vêm até você e tem pessoas que também você não vai até ela. Tanto de uma parte da igreja, e como que uma parte de você não busca este relacionamento por causa de barreiras de relacionamento. Eu não sei como que foi a sua infância, eu não sei como que foi o seu início da caminhada com Jesus, mas com certeza, algum dia, algum momento, dentro da casa de Deus, você encontrou com um perturbado. Sim ou não? Uma pessoa que você disse assim: Senhor, desce fogo, queima ele, Jesus. Você com certeza encontrou pessoas que tiveram dificuldades. Você encontrou pessoas que você achou que era ovelha, na verdade ela era um porco, que toda vez que você limpava, cuidava, deixava bonitinho, enfeitadinho, ele voltava para o mesmo erro. Há um equilíbrio. Eu fiquei algum tempo sendo ministrado por Deus sobre isso, e a melhor resposta que eu busquei para mim é o equilíbrio entre amar e ter íntima compaixão pelas pessoas que perecem,
mas também ter um equilíbrio daquelas que não são ovelhas, são porcos, que vão voltar para a sujeira, que vão voltar para o pecado, que vão olhar para você com aquela cara lavada e vai dizer assim: ah, pastor, a carne é fraca. Vai olhar para você e vai dizer: ah, eu não consegui resistir. Mas eu quero falar aqui desse tipo de conflito interno, que faz com que o nosso relacionamento interpessoal trave, e a igreja não cresce. Quando nós estamos congregados é para que a igreja tenha uma visão de crescimento, não só para dentro, mas igreja, a palavra significada é para fora. E muitas igrejas elas param, estacionam porque as pessoas têm conflitos internos não resolvidos, ou seja, eles não são emocionalmente saudáveis. Quem dirá espiritualmente saudável? Não é assim? Eu quero falar então de algumas áreas da tua vida, das nossas vidas, que precisam ser tratadas e trabalhadas, que abrange o território da tua alma. Pega a sua Bíblia, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, Paulo, ele comenta um tempo de imaturidade. Fala comigo, imaturidade. Todas as vezes que você agir erroneamente é porque você talvez não esteja maduro, mas não significa que você precisa persistir no erro. Não significa que você precisa dar continuidade naquele erro e dizer: ah, pastor, a carne é fraca. Quem aqui tem áreas na sua vida que não conseguem ser resolvidas há bastante tempo? Levante sua mão. Eu achei que era só eu. Tem gente que pode levantar as duas mãos e os dois pés. Tem áreas da nossa vida que nós muitas vezes não conseguimos resolver. Paulo, ele orava e pedia para que Deus tirasse coisas da vida dele que machucava, que trazia dor. Mas aquela ação que estava acontecendo sobre a vida dele era da parte de Deus, para que ele aprendesse, amadurecesse e vencesse conflitos dentro dele mesmo. Romanos capítulo 7, no versículo 6, diz assim: mas se agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, ou, em outras palavras, aprisionados. Se você morreu para aquilo que te aprisionava, é isso que Paulo está dizendo, a fim de servirmos em novidade de espírito, não na velhice da letra. E aí ele fala lá no versículo 14 assim: bem sabemos que esta lei é espiritual, mas eu sou carnal. Há um conflito, Paulo está falando aqui, daquilo que o Espírito de Deus está te condicionando, te impulsionando e te influenciando a ser e a fazer, e o conflito com que a carne, o pecado que habita através da carnalidade faz com que você faça ou deixe de fazer tudo errado. A atuação então do Espírito, ele vem de dentro para fora, e a atuação da carnalidade do pecado vem de fora para dentro. Então Paulo está dizendo assim, que quando o Espírito te impulsiona a fazer algo e você não consegue fazer, é porque a carnalidade do pecado que habita em nós já venceu muitas áreas e territórios na nossa alma, e que está aprisionando, está mortificando o nosso espírito. E o meu e o seu relacionamento com Deus é aonde? É na carne? É nas emoções? A Bíblia diz que o nosso relacionamento com Deus, ele é em espírito. Se você não tem um bom relacionamento com Deus, você com certeza não vai ter um bom relacionamento com seu irmão. Você consegue compreender isso? Se você não tem um bom relacionamento com Deus, você não vai ter um bom relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus colegas de trabalho. Você não vai ter um bom relacionamento com as pessoas aí fora. Você já chegou perto de uma pessoa que ela é amargurada de vida, uma pessoa pessimista, negativa? Você não consegue ficar perto dela porque para ela está sempre ruim, nunca vai dar certo. É uma pessoa que tu chega para ela: bom dia, paz do Senhor, meu irmão, está tudo bem? Tudo bem o quê?
Aquela pessoa, ela já vem com a espada afiada para querer te degolar, querendo. E você observa que é tão nítido isso na vida de alguém, quando você fica 5 minutos conversando com ela. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Converse 5 minutos com uma pessoa, você vai saber como que está a alma dela, como que está o espírito desta pessoa. Então Paulo está falando aqui de prisões existenciais, não só na alma, mas que acabam apagando a atuação do Espírito de Deus na tua vida. E ele continua dizendo, versículo 15, olha só, eu muitas vezes, centenas de vezes, eu me encontrei nesse trecho. O que eu faço, eu não entendo. Eu não sei o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Sabe quando você pega, que você bate sempre na mesma tecla, continua fazendo aquilo que é errado, sabendo que é errado, e você para assim e fala: Deus, eu não sei porquê que eu continuo fazendo isso. São cadeias e prisões espirituais que talvez você não saiba de onde veio, mas você sabe que elas existem. E o problema não é saber só de onde ela vem, o problema é deixar ela na tua vida. Maldições, palavras de destruição, de derrota que o mundo lá fora te envia, que vieram através dos seus avós, dos seus pais, aquelas que você trouxe para a sua vida e aquelas que Satanás jogou e entulhou dentro de você. E o problema é que nós só tentamos limpar e cuidar da nossa vida, como diz aquele velho ditado: limpar e varrer onde só o padre passa. Você jamais vai conseguir, de uma forma completa, trabalhar tudo que há, que seja necessário ser limpo e trabalhar na sua vida. Por isso que Deus colocou o irmão, a irmã que está do seu lado, congregando. Mas nós estamos vendo uma realidade que, se você virar para o lado e abrir o seu coração, expor as suas falhas, falar das suas dores, você tem um grande e terrível medo de que você vai ser exposto. A deformidade vai ser exposta. Então o que a tua mente é programada para fazer? Vamos se fechar. Hebreus 12, 14. E a ninguém se prive da graça de Deus. Não é só privar o próximo, é você também. Diária, sabe quando você olha para dentro e reconhece coisas que você não consegue lidar? Você se fecha porque você não encontra alguém em quem confiar, não abre o seu coração, e você fica guardando aquilo anos, décadas, e coisas que ficaram no passado, que não vão se resolver mais. Não tem como voltar no passado e mudar. Quantas vezes você já parou e pensou: se lá atrás, 10, 20 anos atrás, eu tivesse feito diferente, como que seria bom? Sim, de fato, você só fica pensando, mas você não tem como mudar o passado. Mas o que você não pode é ficar preso. Territórios espirituais da tua alma não pode ficar preso. Paulo está dizendo: o que eu faço eu não entendo, pois o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. E se faço o que eu não quero, consinto com a lei, que é boa. Paulo não está falando da lei e a palavra, ele está falando da lei do pecado. A lei do pecado, ele está dizendo: olha só como que é bom. Chega um momento da vida de Paulo, ele diz assim: eu aprendi a decidir não ser mais escravo do pecado, mas eu aprendi a escolher ser escravo de Cristo por amor, porque a condição dele não muda, mas aqui dentro, na sua mente, alguma coisa mudou. É o que ele fala em Romanos 8: não se conforme, não use do formato com que o mundo está fazendo, com que todo mundo está fazendo. O teu eu diz para você se fechar, se esconder. Guarda, joga debaixo de um tapete, espera o tempo passar, quem sabe você esquece.
E o problema é que de fato você pode até esquecer, mas vai chegar um dia, como Deus já fez comigo. Depois de 15 anos ele levantou um tapetinho e jogou para fora uma sujeira e falou assim: o que é isso que está guardado dentro do seu coração? Eu falei: Senhor, eu achei que isso já estava resolvido. Quando eu pedi perdão, aliás, eu nunca mais pratiquei tal coisa. E o Espírito falou dentro de mim: isso ainda te aprisiona. Sabe quando você está naquele momento em que você precisa orar e pedir para Deus assim, como diz a pastora Fábio: Deus, segura o Pedro. Tem alguém aqui dentro querendo sair para fora e devorar, apertar o pescoço de alguém, né? Cortar a orelha de alguém. O que é isso que está aí dentro de você? Se Deus tivesse feito 2 olhos que olhassem para dentro, você não veria órgãos, você veria caráter. Como que está a área, o território do teu caráter? De coisas que você não precisa carregar, de coisas que estão te aprisionando e está te causando dor. E o que você faz automaticamente? Eu conheço pessoas que sofrem por causa do passado e elas têm uma certa necessidade de carência. Então o que elas fazem? Elas querem agradar todo mundo. Outras se fecham, se escondem, se trancam no quarto, são antissociais. Essa é a igreja. É uma igreja que se esconde, mas que não resolve os problemas que precisam ser resolvidos. Vamos deixar para amanhã, como aquela dieta de segunda-feira. Nunca começa, e quando começa também não dá continuidade. Paulo, quando ele fala assim, 17: de maneira que agora já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Ele está falando que ele não consegue controlar a carnalidade do pecado que está sobre ele. Ele chega um momento a dizer assim: o pecado que me arrodeia tão de perto. Ele não está falando de coisas de fora, ele está falando de pele, que é mais próximo dele. Ele fala: de maneira que agora já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Como efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Quem já se sentiu ou está se sentindo assim? Como Paulo fala lá em Coríntios: aquele que sabe que deve fazer e não faz, já comete pecado. E o problema é que quando você analisa e reconhece que tem áreas na sua vida que precisam ser trabalhadas, precisam ser libertas, precisam ser resgatadas, muitas das pessoas não sabem como lidar com isso. Sabe o que acontece? Elas começam a se autopunir. Elas se consomem naquela sua dor. Alguns dias atrás, Samuel fez uma coisa errada. Ele não está aqui, vou falar dele. Ele fez uma coisa errada e eu peguei ele. Eu falei: aham. E ele esperava que eu fosse bater nele. Merecia, precisava. E eu olhei para ele. E ele saiu, andava de um lado para o outro dentro de casa. E ele falava: ah não, não sei o que, eu não acredito. E eu falei assim: pai, eu pensei que ele estava bravo comigo, que eu tinha pego ele fazendo coisa errada. Eu pensei que ele estava bravo comigo. Aí eu sentei no sofá e fiquei pensando. Falei: Deus, e agora? Eu já fiz muita coisa errada como ele está fazendo. E eu percebi naquele momento o Espírito Santo falando comigo que ele estava se punindo por causa do erro, se consumindo, mas ele não estava se arrependendo ou tentando consertar, ou no mínimo o que todo mundo faz, tentando se justificar. É o que Paulo está fazendo aqui, falando que toda vez que eu erro, ele tentava se justificar, porque o pecado habita em mim. Assim como Jó, o maior erro dele foi tentar se justificar, o quanto que ele não merecia sofrer pelo que ele estava sofrendo. Em contrapartida, eu olhei para o Samuel, esperei um tempo, fiquei pensando, fiquei esperando o Espírito Santo falar. Gente, ele perdeu, ele não conseguia olhar para a minha cara. E de repente eu chamei ele e falei: vem cá, senta aqui. Eu falei assim: Samuel,
O que você precisa nesse momento é se arrepender, porque uma área da sua vida está sendo controlada e dominada. Você precisa pedir perdão desse pecado e não ficar se autopunindo, reclamando e murmurando, dizendo para mim em outras palavras que a carne é fraca. Aí ele olhou para mim: o que eu faço? Eu falei: ora agora aí. Mas como que eu vou orar? Eu falei: uai, se vira, você quer que eu ore por você? Não, você que vai orar. É você que precisa se arrepender, você que precisa parar de fazer o que você está fazendo. Aí ele pegou, fez uma oração meio que genérica, mas aquilo falou muito mais forte com ele do que se eu tivesse dado uma surra nele. Você entendeu? Quando a gente vai para o culto é assim, não é? Tem gente que merece levar umas cajadadas, precisa levar umas varadas, mas aí vem o Senhor, te traz para o colo, quebra a tua pata às vezes, porque você é teimoso, você é uma ovelha teimosa. Olha para o seu irmão, pergunta para ele assim: se você é uma ovelha ou se você é um bode. Pergunta para ele aí. Se você é uma ovelha, olha para ele e fala assim: bé. Se você é bode, você faz assim. Sabe? Quando Jesus ele olha para as pessoas, ele não condena. Ele não condenou aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Ela merecia, sim ou não? Segundo a palavra de Deus, segundo a lei. Mas Jesus olha para ela e pergunta, após todo mundo largar as pedras: aonde estão os teus acusadores? Você entende? E o problema é que quando você comete um erro, comete um pecado, identifica uma área da sua vida que precisa ser transformada, precisa ser resgatada, você fica olhando para os acusadores, ouvindo os apontamentos, aquilo que as pessoas estão dizendo, aquilo que o teu eu, aquilo que Satanás fica jogando dentro de você. Mas se você não olha para Cristo, que Ele não te condenou, Ele apenas disse: vai e não peques mais. Ele redirecionou. Ele falou para aquela mulher: não volte para o caminho do pecado, não volte a cometer o mesmo erro, se arrependa, vai e não peques mais. E de fato, como a própria palavra de Deus diz, se o Filho vos libertar, Ele não está falando aqui fora, mas está falando aqui dentro. Verdadeiramente você será livre. Esta palavra precisa se cumprir na tua vida. E ainda muito mais, como nós lemos no início, ainda mais que o grande dia do Senhor se aproxima. Porque lá no céu não vai entrar prisioneiro, lá no céu não vai entrar pecado, lá no céu não vai entrar aquela deformidade de caráter. Não, se você entrar no céu, você vai levar assim um caráter transformado e restaurado por Deus, através da palavra, através da oração, através do jejum, da consagração, a santificação, ou seja, de comparecer diante de Deus. E quanto mais você comparece diante dele, ele tira algo ruim de você, você oferece para ele: Deus, esta área eu não consigo, eu não dou conta. Ele é verdade, então dá para mim. Ele tira algo de você e coloca algo dele. Experimentar da glória de Deus é tudo que nós precisamos. A palavra de Deus diz que nós nunca mais seremos os mesmos. Paulo está declarando: eu não sei o que eu estou fazendo. O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, estou fazendo. Lá no versículo 23 ele fala assim: mas eu vejo nos meus membros uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado. Aqui na nossa igreja houve uma realidade uma certa vez. Algumas pessoas vieram para a casa de Deus, aceitaram a Cristo, e a condição de vida que eles viviam, um casal, não sei nem te dizer como que se chama hoje, porque se você falar uma coisa errada, você pode ir para a cadeia. Mas aquele casal entrou na igreja e começou a frequentar. Eles estavam vivendo um problema muito sério, ciúmes, não sei o que. Eu levei 3 meses, não foi pastor? Quem me contou foi o pastor. Levei 3 meses para identificar que aquela mulher não era mulher, era um homem transformado. Porque de tão real que era aquilo que eu estava vendo na minha frente. E Deus não me revelou nada. O pastor disse: aquele ali eu conheço desde criança.
Só que quando eles começaram a ler a palavra de Deus, e se eu soubesse um dia, imagina eu pregar uma palavra, eles iriam sair, mas um dia eles estavam lendo a palavra de Deus. Aquela moça chegou para mim e disse assim: pastor, eu vou embora da igreja. Eu falei: por quê? Porque eu descobri que a Bíblia é contra aquilo que eu sou, aquilo que eu faço. Eu falei para ela bem assim: você não vai embora. Deixa Deus alcançar o teu coração. Fica aqui. Ninguém está te mandando embora. Mas eu não consigo, pastor. Eu não consigo. Quem aqui já não foi confrontado com a palavra de Deus num culto? Eu acho que Deus, quando criou a igreja, foi para isso. Porque sem confronto não existe gente que sai da zona de conforto. Sem confronto não existe evangelho genuíno e verdadeiro, porque a palavra de Deus confronta o nosso caráter, daquilo que nós não somos, aquilo que estamos fazendo ou deixando de fazer. Quando Jesus falou: vai e não peques mais, imagina se eu falasse para vocês: vão e não pequem mais até o próximo culto. Que nem Elias, quando respondeu para Eliseu: dura coisas me pediste. É difícil. Para pensar um pouquinho, querido. Amanhã talvez você vai pecar. Alguns talvez ainda hoje vai pecar. Fala assim: o sangue de Jesus tem poder. Sai da minha cabeça, Satanás. Sai do meu corpo. Mas se você parar e analisar assim dessa forma, você vai começar agora a se aprisionar. Você começa a ficar habitolado. Você vai se tornar um religioso. E de fato não vai viver o que Jesus te chamou para ser: livre. Olhe para a sua deformidade e veja a oportunidade que Deus está te dando para ser livre. A palavra de Deus, Paulo ensina que aonde há as fraquezas, é ali que o poder de Deus se aperfeiçoa na tua vida. É ali onde que Deus está te mostrando que Ele quer restaurar aquela área que você tem problema. Então olhe para isso não com dor, mas olhe com alegria, como uma oportunidade de Deus de ser transformado e de ser livre. Tem vezes que eu ouço a palavra de Deus e eu saio para casa e vou feliz da vida. Uau, Deus falou muita coisa boa e eu gostei. Eu fico preocupado às vezes. Às vezes vou lá no clamor, ouço uma palavra top. Quando termina de noite eu vou lá para o quarto e fico pensando: nossa, estava bom demais. E quando é que Deus vai me pegar? Porque a esperança que eu tenho quando Deus me pega é quando eu vou para aquele lugar lá. Ninguém aqui da minhas ovelhas está me vendo. Jeová me joga no chão, me esfrega para um lado, para o outro. As lágrimas saem. Quanto pranto. Eu vi aqui antes, no início do louvor, eu via muito choro. Assim, ó, aprisionado. Muita lágrima. Muita dor. Aprisionado. E é estranho porque às vezes a gente vai no médico e quer sair de lá com uma receita para curar a nossa dor, né? A gente vai na igreja com a nossa dor, não fala para Deus e vai embora com ela. Não deixa na cruz de Deus. Você está vendo que tem coisas que Paulo está falando. Ele está falando de um tempo de maturidade da vida dele. E a gente acha que pelo fato de conhecer, saber o que deve fazer, mas não está fazendo. Isso é maturidade espiritual ou não? Claro que não. Porque tem gente que continua saindo pelas portas da igreja, com dores, com cadeias espirituais na sua vida. O território da tua alma está aprisionado nas suas emoções, nos seus sentimentos. Muitas vezes tem pessoas que estão aprisionadas nas suas palavras. Nas suas vontades, nas suas ações, nas suas atitudes. É isso que Paulo está falando no capítulo 7. É isso que ele está falando. E aí lá no versículo 24 ele chega à conclusão assim: ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está dizendo: meu Deus do céu, para mim não tem jeito, não tem solução. De fato, ele conclui o que ele está dizendo aqui em Gálatas 5. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: você
por si só, não consegue vencer o pecado. E a gente tem a sensação que quando a gente vai para a igreja, o pastor fala, não pode pecar. Aí você começa agora a se consumir. Meu Deus, e agora? Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Aí você tenta, por si só, tentar resolver o problema do pecado na sua vida. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Pastor, parece que você está pregando uma heresia, parece que você está pregando contra a palavra de Deus. Mas Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 17, está dizendo que ali o Espírito de Deus é quem combate o pecado na nossa vida. Ou seja, se eu não estou me arrependendo, se eu não estou sendo redimido dos meus pecados, é porque eu estou resistindo ao agir do Espírito de Deus na minha vida. É aquilo que remetemos Hebreus 12, 14. A ninguém se prive da graça. Eu estou privando a mim mesmo de ser perdoado, de ser restaurado, de ser liberto, de ser livre. Você já parou para pensar nisso? Parou para entender? Eu fico imaginando como que Jesus ficava quando ele chegava e ministrava a palavra. E ele olhava para aquela multidão, mas ele sabia que lá no meio da multidão, algumas pessoas não iam entender nada. Algumas pessoas voltariam enfermas. Outras não entregariam a sua vida, não se converteriam. Outras não mudariam a sua conduta e o seu caráter. E nem por isso ele parou de falar a verdade. E nem por isso ele parou de viver a verdade. Nem por isso ele deixou de ir ao encontro das pessoas. Quando ele chega para os discípulos e fala, olha, você não vai vencer o pecado. Ele fala assim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus está falando do caminho, ele não está falando de você pegar uma rota no GPS para ir para algum lugar. O caminho da tua casa para a igreja, o caminho da tua casa para o monte. Ele está dizendo assim, a minha conduta, a maneira com que eu faço, é o que você deve fazer. A conduta que eu tenho agora é a conduta que você tem que ter. Quando ele fala, eu sou a verdade, ele está dizendo aquilo que ele estava vivendo da palavra de Deus. E quando ele fala da vida, ele não está falando de uma vida aprisionada, cheia de pecados. Ele também não está falando de uma vida aqui nesta terra, ele está falando de uma vida na eternidade. Muitas pessoas vivem como se Deus fosse voltar daqui a 100 anos. A humanidade vive como se, sim, Deus pode até existir, mas se Ele for voltar, sabe-se lá quando. Ainda mais quando se aproxima o grande dia do Senhor. Essas palavras Paulo falou há mais de 2000 anos atrás, talvez, pouco de 2000 anos atrás. E nunca foi tão real para os nossos dias. Parece que quando Paulo estava escrevendo isso, ele sentou com a gente numa salinha, numa mesa lá, e começou a ouvir a minha vida, a ouvir a sua vida. Não é assim? Parece que ele estava entendendo tudo o que se passa com as vidas das pessoas. E aí eu observo o que é um homem livre. Mais tarde ele pega e fala assim, eu posso todas as coisas. Fala para o teu irmão, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Posso todas as coisas, mas nem tudo me edifica. Olha como é que a condição da mente dele muda. Não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Eu não vou me aprisionar de novo. Eu fui livre, liberto do pecado, eu não vou para lá. Então eu vou ser escravo de Cristo. Ele está falando de uma obediência. Ele escolhe por amor, assim como escolher perdoar. Ele escolhe por amor ser escravo de Cristo, ser obediente, disciplinado a ouvir e obedecer à vontade do Espírito Santo de Deus. Ele fala, eu não vou mais me deixar ser dominado pelo pecado. Vou fechar as portas. Hebreus 12 lá no 14 ele fala assim, eu não vou contaminar ninguém com raiz de amargura, e não vou deixar ser contaminado por raiz de amargura. Você vai agora chegar perto de pessoas que estão feridas, machucadas e aprisionadas, e você vai chegar para elas assim, ó, levanta e anda, seja curado em nome de Jesus.
teu passado não importa mais. Você agora, você é livre. Aleluias, vamos colocar de pé. Aleluias, glória a Deus. Quero convidar nesse momento o pastor Biratã para fazer uma oração conosco. Amém. Logo após, quero dar uma oportunidade para minha tia, pastora Rosa. Dá uma saudação para a igreja, para os irmãos que estão nos acompanhando na live também. Amém. Fecha os teus olhos, querido. Põe a mão no seu coração, amado. Todos os dias nós necessitamos nascer de novo, nos converter a cada dia. Assim como o amor é uma decisão, nós decidimos servir ao Senhor e andar sobre a luz da sua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante do Deus Todo-Poderoso, daquele que é Criador, daquele que nos criou do pó. Perdoa, Deus, dá-nos um novo coração, um coração convertido e regenerado. Lava as nossas vestes, Senhor. Somos teus filhos e não queremos envergonhar o teu nome. Ajuda-nos, estamos colocando no altar de Deus nessa noite todas as nossas fraquezas e limitações de caráter, para que o Senhor nos cure, nos liberte e nos transforme para a honra e a glória do teu santo nome. Amém. Glórias a Deus. Podem sentar, queridos. Quero chamar a pastora Rosa. Essa é minha irmã. Me deu muita taca quando eu era criança, só porque eu era santinho, tá vendo? Amém. Você viu que valeu a pena? Corrige. Eu não podia corrigir filho porque ele era meu irmão, mas aí, ó, deu certo, tá? A correção vale a pena. Corrigir é uma arte. Se vingar, não. Hoje, quando eu entrei à tarde na igreja, os pastores estavam limpando, mas a palavra que Deus me deu foi Amós 3:8. Rugiu o leão, quem não temerá? E é isso que eu deixo para vocês essa noite. Não importa o que nós estejamos enfrentando, o leão da tribo de Judá, quando ele ruge ao nosso redor, não há inimigo que possa resistir a essa voz. Então eu vou pedir para o Guilherme se ele pode ministrar esse louvor, que eu quero que hoje Deus quebre essas cadeias, seja o que for que esteja nos prendendo. Todos nós temos cadeias. Não pensa que nós que estamos aqui e falamos a vocês não temos cadeias. Só que nós temos a chave. Aleluia! Nós temos a chave que abre as cadeias. Nós somos como aquele policial que tem a chave da algema. Nós temos um Jesus que, quando Satanás nos aprisiona, nós estendemos a mão para ele e diz: solta. Aleluia. Rugiu o leão, quem não temerá? Rugiu, bradou, disse: ei, esse é meu. Solta, porque ele é meu. Nós temos alguém que brada por nós e que diz que nós somos propriedade desse Deus. Rugiu o leão, quem não temerá? O nosso inimigo teme quando o nosso Deus se coloca e diz que nós somos dele. Aleluia. 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 Não é mais uma canção, não é para impressionar a multidão,
Meu coração suspira, sabes que és real quando eu digo preciso de ti. Levante as suas mãos, porque Deus vai quebrar as nossas algemas. Preciso de ti. Oh Deus, tudo aquilo que se opõe a nós, Preciso tudo aquilo de que ti. se levanta contra nós, tudo aquilo que nos resiste, venha hoje e comece a quebrar as barreiras. Aleluia, aleluia. Oh, mais do que rugiu o leão, que a sua terra estremeça. Rugiu o leão, que a terra onde você está estremeça e se abale por causa da majestade do nosso Deus. O nosso Deus é majestoso. Confia nele e tudo mais ele fará. Amém? E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Se coloque em pé, igreja. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar
vez uma oração que está escrita no livro de Salmos: cria em mim, ó Deus, um coração puro. O verbo criar, que está neste capítulo, não é o mesmo verbo criar do Gênesis, porque no Gênesis criar é algo divino, que só Deus pode. Então, o que é criar? Quando Davi disse, cria em mim, ele estava dizendo algo a respeito de gerar, de mudança do meu caráter. Deus, me ajude com o meu caráter, com o meu caráter. Há um tempo atrás eu ministrei sobre o homem que veio na presença de Deus e havia vendido seus bens e negou a verdade, trazendo apenas uma parte. Esse homem podia fazer o que ele bem quisesse com o seu dinheiro, mas por que ele morreu diante de Deus? Porque havia um mover e havia uma palavra que estava sobre a igreja: o coração. Por causa do seu coração, ele perdeu a vida. E eu penso das muitas pessoas que fecham o seu coração na hora de chegar diante de Deus, porque não querem ser fiéis, se recusam no seu coração a obedecer a palavra. E se o pastor jogar pesado sobre isso, essa igreja não serve. Mas na verdade não é a igreja que não serve, é você que está sendo reprovado por Deus por causa da dureza do seu coração. Muitas vezes eu me questionei por que Ananias e Safira morreram, se eles eram livres no governo das suas próprias finanças. Entende isso? Você está fechando o seu coração, e se os céus se fecharem para você? Uma coisa eu penso, irmãos: viver uma vida e no dia da morte não herdar os céus, não passar para a eternidade por causa de coisas tão pequenas e fúteis que prendem o coração, por causa do desejo do homem. Isso é muito sério. O tempo está passando e a Bíblia é muito clara, dizendo: ajuntai tesouros nos céus, ajuntai tesouros nos céus. Lá em Brasília eu fui ministrar, e na hora que eu cheguei na igreja eu tive uma visão de um cesto no altar, e eu comecei a ficar inquieto, e eu olhei para o meu lado, havia um cesto como eu havia visto. Aí eu chamei o Marcelo e disse: Marcelo, pega aquele cesto e põe aqui no altar. E ele trouxe. E aí na hora da oração eu disse: vocês estão vendo esse cesto? Deus falou ao meu coração, eu quero falar com o teu coração. Qual é o teu depósito nos céus? Nós dizemos: Deus, dá, eu preciso. Mas e os teus depósitos? Você já parou para pensar nisso? Deus não é seu servo, seu empregado. Ele é Deus. Você já percebeu que quando se fala de questões financeiras, automaticamente dá um start no coração? Vocês conhecem a igreja que vocês congregam. Eu não estou falando isso porque eu quero tocar no teu bolso. Eu não quero tocar no teu bolso. Eu quero tocar no teu coração.
Eu quero denunciar a maldade do seu coração, a falta de amor pela casa de Deus. Isso sim. E se você está incomodado, é porque eu estou falando com a pessoa certa. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder os céus dentro de você? Ele é dono do ouro e da prata. Deus não tem negado a sua bênção, mas você tem negado a sua fidelidade. Esta é uma verdade. Não diga que você não foi avisado, porque alguém teve coragem de denunciar o seu pecado, a sua infidelidade. Incline sua face, eu quero orar por você. O desejo do meu coração é que portas se abram, que soluções e vitórias venham dos céus. Mas eu penso num Deus justo que olha para você e vê a sua infidelidade com Ele. E então os líderes têm que clamar pela misericórdia. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Ele é infiel e injusto contigo, mas nós estamos buscando a tua misericórdia para que tu o abençoe, para que tu alcance e dê vitória. E muitos são abençoados e sequer reconhecem este favor de Deus. Acreditam na força do seu braço. Que ali amassuia, andale amassuia, andale amas. Estou entregando em tuas mãos a igreja, Jesus. A igreja de Garibaldi e a igreja de Brasília que está aqui nessa noite. Tua palavra não volta vazia. Se hoje o Senhor trouxe uma sentença, eu clamo por misericórdia. Não feche as portas, mas traga arrependimento ao coração e gere no coração do homem fidelidade e aliança com Deus, em o nome de Jesus. O que seria de mim, Senhor, sem a tua presença? O que seria de mim, Senhor, sem o teu grande amor? Eu vagaria por toda a eternidade, de dor em dor, sem te encontrar. Sonhos perdidos em meio a ilusões, buscando uma razão para viver. Mas o Senhor me encontrou com cordas de amor, me amarrou com profundo amor, Ele me amou. Tu és o meu Deus vivo, meu Senhor. Oh meu Deus, o que seria de mim, Senhor, sem a tua presença? O que seria de mim, Senhor, sem o teu grande amor? Eu vagaria por toda a eternidade, de dor em dor,
Ele me amou.